Antes de ir para o assunto do vídeo, deixa eu te mostrar um novo produto vegano aqui, que é da Vida Veg, que é uma empresa vegana que nasceu em Lavras, em Minas Gerais, e é especializada em laticínios vegetais, substitutos para o leite de vaca, para iogurtes, para queijos também. E você já se perguntou por que é que as pessoas ainda tomam leite de vaca, mesmo tendo boas opções de leites vegetais no mercado? Eles perguntaram isso para os seguidores deles e a maioria das pessoas respondeu que é porque ou sente falta do cálcio que tem no leite de vaca, não vê no leite vegetal, ou então a quantidade de proteína. Então eles pesquisaram tudo isso direitinho e colocaram aqui neste novo produto que se chama Veg Milk a mesma quantidade de proteína e de cálcio que você encontra no leite de vaca. Só que neste aqui você não tem o sofrimento dos animais, não tem também lactose, não tem também caseína e tem um cálcio muito mais biodisponível para o seu corpo aproveitar. Do cálcio do leite de vaca, seu corpo aproveita aproximadamente 50%. Já este novo biocálcio orgânico que eles colocaram aqui, seu corpo aproveita 90%. E claro, tem a questão ambiental também, né? 41% menos uso de água para fabricar o leite vegetal, 94% menos espaço de terra e este tipo de produto emite 78% menos gases do efeito estufa se comparado ao leite de origem animal. É um produto refrigerado, mas você pode comprar de qualquer lugar do Brasil na loja oficial da Vida Veg, que está o link aqui na descrição. E lá você tem frete grátis para qualquer lugar do Brasil para compras acima de R$150. Então é para você comprar queijo, iogurte, leite vegetal, tudo lá. Então confira o link aí na descrição e garanta o seu Veg Milk. Na semana passada eu abri uma caixa de perguntas lá no meu Instagram e falei assim, pergunte qualquer coisa que não tenha a ver com veganismo, né? Para dar uma variada aqui um pouco. Porque embora possa não parecer, eu tenho opinião sobre outros assuntos também, né? É que eu foco em falar sobre veganismo porque eu decidi que eu tinha que ajudar esses animais que são considerados de consumo, porque pelo menos quando eu comecei tinha pouca gente focado nisso. Mas eu gosto de falar também sobre outros assuntos e na minha vida particular eu mais falo de outros assuntos do que de veganismo, na verdade. Então muita gente mandou perguntas, inclusive começaram a me cobrar já porque é que eu não gravei o vídeo ainda respondendo. Então este vídeo aqui provavelmente vai ser demorado porque eu quero responder com calma quase tudo que vocês perguntaram. Tudo não vai dar porque, sei lá, tem talvez mais de 100 perguntas, não sei. A Aninha Pitcher perguntou assim, qual o seu filme favorito? Olha, uma boa pergunta, viu? Por um bom tempo era O Gladiador. Na época que eu assisti eu fiquei bem impactado, assim, achei um filme bem forte, mas aí depois eu me tornei vegano e tal, e eu falei que não ia ter a ver com veganismo, mas é inevitável, né? E aí eu olho aquele filme, eu vejo que eles usaram tigres de verdade nas filmagens, então eu dei uma brochada do Gladiador, mas eu acho que um filme que também me marcou muito e não tem animais envolvidos, e eu gosto muito até hoje, inclusive quero reassistir, é Matrix. Eu acho que tem muito interessante ali. O primeiro, né? Os outros dois eu acho que nem deveria ter feito. A Ingrid Klegman falou o seguinte, não é uma pergunta, é um desafio. Use uma camisa de cor diferente. Essa eu quero ver. É raro, mas tem vídeo aqui no canal de eu usando camisas diferentes, assim, de outras cores, mas é que eu praticamente só tenho camisa preta mesmo. Em casa até uso branca, verde e tal, mas eu gosto muito de camisa preta. Se eu coloco uma camisa branca que eu acho que fica esquisito no vídeo, sabe? Reflete muito a cor e assim, eu uso preto também desde a adolescência, né? Vem da minha época de banda e tudo mais. A palhaça Adelaide, que é um personagem, né, de uma atriz, perguntou o seguinte, como é ser pai? Nossa, a pergunta tão curta e tão difícil de responder, né? Pra mim, aliás, eu dei uma olhada por cima aqui, eu vi que tem muita gente perguntando sobre isso. Pra mim, cara, a Serena, que é minha filha, caso vocês não saibam, ela foi mais do que planejada, ela praticamente foi desenhada, arquitetada. Eu sempre quis ter filhos, meus primeiros empregos foram com crianças, assim, eu adoro crianças desde sempre, então, assim, ser pai pra mim é um clichê falar isso, mas é tudo, sabe assim? Eu chego em casa cansado, ou acordo, tem que acordar e tal, aí tipo, ela olha pra mim, dá um sorriso, ela me procura pra dar um sorriso simplesmente na inocência de uma criança de 9 meses, assim, isso aí apaga qualquer cansaço, Então, assim, é maravilhoso. O que eu posso falar mais? A Camila Roncolato, que por sinal é minha prima, perguntou o seguinte, é fácil fazer cerveja? Não, não é fácil. Eu tô fazendo cerveja com meu cunhado, o Anderson Guerreiro. Na verdade, ele que tá fazendo e eu tô ajudando, praticamente isso. Mas eu tô me inteirando dos processos e tal, e não é fácil, é bem difícil, mas é extremamente gratificante. Vale muito a pena, para quem gosta de cerveja, obviamente, né? Se você não gosta, não vai fazer. Mas você tem que comprar equipamento específico, leva um tempo, toma muito da sua vida, assim, mas é uma coisa legal de aprender. E assim, tomar a cerveja que você fez, eu não consigo gostar de outras agora. Sem falar no preço, né? Que você toma uma cerveja que se você vai comprar no mercado, aí você ia pagar 12, 15 reais na garrafa, você faz por 3, 4 reais o litro. Então, assim, compensa demais. Vamos para outra pergunta aqui. A Nutri Gabriela, eu não consigo ler o
sobrenome aqui, porque eu dei prints nas perguntas, porque eu demorei para responder e sumiu lá dos meus stories, né? Mas ela perguntou o seguinte: você tem o desejo de enriquecer? Eu não tenho desejo de enriquecer, assim, mas não é que eu não goste de dinheiro. Se eu enriquecer ou se surgir uma oportunidade para ficar muito rico, eu vou ficar muito rico e eu vou ajudar muita gente, vou ajudar muitos animais, lógico. Mas nunca foi um objetivo ficar rico, assim. O que eu gosto, o que eu quero, o que eu pretendo dar continuidade é viver bem, né? Não passar perrengue por falta de dinheiro, também ter as coisas para dar para minha filha. E basicamente eu me considero rico, né? Que de onde eu vim, né? Na verdade a minha família era uma família bem simples. E se comparar de onde eu vim para onde eu tô hoje, eu tô muito rico, né? Eu tô com uma casa financiada, né? Eu não tenho nenhuma posse praticamente, mas eu tô muito rico hoje em dia. Então não tenho pretensão de enriquecer muito mais, não. Quero só pagar meus boletos aí e ir vivendo bem. O Juno Andrade, que é ator, apresentador e é também namorado da Xuxa, perguntou o seguinte: você comeria um bife acebolado com torresmo e mortadela? Não. Nem por R$1 milhão eu faria isso, a não ser que fosse 3D ou, né, tivesse alguma tecnologia aí que não coloque animais em sofrimento. Aí sim, eu comeria de graça até. Agora, carne animal mesmo, desse jeito que a gente tem hoje em dia, não, nem por R$1 bilhão, nem por nada. O pessoal da lanchonete Prime Dog, lá de São Paulo, perguntou o seguinte: pretende ter mais filhos? Não é uma coisa que a gente pretenda, mas pode ser que aconteça sim, né? Não tá em aberto essa questão ainda. O Rodolfo Diniz, que era meu vizinho lá em Campinas, hoje é só gente conhecida aqui, né? Perguntou o seguinte: 2 telepatas lendo a mente um do outro, estão lendo a própria mente? Caramba, que questão, hein, cara? Depende de quem começou a ler a mente de quem, né? Não sei lá, me embananei agora, mas depois de certo momento eles estão lendo propriamente, sim. A Cacate Binha perguntou o seguinte: como você lida com o uso de telas na sua rotina e na rotina da Serena? A Serena, ela não tem muito uso de telas, ela praticamente não fica em frente à televisão, assim, ou celular. No começo, quando ela tinha poucos meses, eu não via problema nisso, não tinha estudado sobre isso, não tinha... Na verdade, é a minha esposa que estuda sobre isso mais. Mas no começo, eu até colocava ela no sofá comigo, a gente ficava vendo shows ali, ela ficava vidrada na televisão, mas depois eu fui aprendendo que isso aí pode ser ruim para a criança, então a gente limita um pouco o uso de telas dela, embora ela já demonstre, assim, querer muito mexer em celular, acho que já vem com as crianças de hoje em dia, né? Ainda mais tendo o pai dela com câmeras, com luzes, gravando vídeo pro YouTube, eu acho que quando ela entender, eu acho que ela vai ocupar essa mesa aqui e vai gravar vídeo também. E eu vou ajudar, eu acho que isso aí não é um problema, mas agora no comecinho assim, a gente limita um pouco, né? Vamos devagar também, não tem pressa. Eu limito um pouco quando eu tô em casa, mas não tem assim um grande limite não. Quando eu tô em casa, se eu não tô no celular, tô assistindo televisão, né? Então assim, sempre tem uma tela presente ali. E eu fico o dia inteiro no computador, né? Das 9 da manhã até pelo menos às 6 da tarde, chego em casa, ainda mexe no celular, vê uma televisão e tal, então a tela tá presente realmente da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. E ao contrário do que você deve estar pensando, eu não acho que isso é ruim necessariamente. Eu trabalho com isso, eu me divirto com isso, eu gosto e tem me ajudado, tenho uma vida boa por conta disso, então não sei, não tá me atrapalhando. A Leana Zambuja perguntou o seguinte: instrumento musical que eu gostaria de saber tocar: bateria. Eu adoro bateria, ficar batucando nas coisas, mas quando eu sento na bateria eu não sei fazer o básico. E assim, instrumentos de cordas, tipo guitarra, violão, contrabaixo, a gente arranha um pouco. Agora bateria, não sei, não tenho coordenação e eu gostaria de saber tocar. O Tripa Seca, será que é o seu Madruga? Perguntou o seguinte: com que idade se tornou ateu e como foi o processo? Esse lance de ateísmo... É que, na verdade, eu acho que eu sempre fui ateu, mas durante a adolescência e começo da juventude, digamos assim, eu era extremamente influenciado por pessoas de fora, então eu tentava acreditar em alguma coisa, mas assim, de coração mesmo, eu nunca acreditei. Então não tem uma idade assim pra você se tornou ateu, né? Eu acreditava tal, adorava e depois não tem isso. E eu acho que muita gente passa por isso, só não tem coragem de assumir que não acredita, né? Vai na igreja e tal, pelo sim, pelo não, né? A pessoa fala, se estiver lá, tô aqui rezando. Então acho que o mais difícil, na verdade, é assumir isso. E tem outra pergunta muito parecida na sequência, que é assim: por que você é ateu? É desde pequeno? Quem perguntou foi a Carol Garcia. Bom, como eu disse, é desde pequeno, né? Eu não me lembro de ter acreditado realmente que exista um Deus lá em cima. O que eu tinha era muita influência externa, então eu queria muito acreditar, eu queria muito sentir, sei lá, conversar com ele, mas não rolou. E por que eu sou ateu? Na verdade, eu devolvo a pergunta: por que você não é? Mas ok, vou responder a pergunta também. Eu sou ateu porque eu não vejo evidência mínima de que existe um Deus ou algo parecido.
Dá pra fazer vídeos e vídeos só desse assunto, né? Mas eu vou pra outra pergunta agora. O vegano Vitor, que tem inclusive um canal aqui no YouTube também, é um ativista vegano, ele falou assim: o que você vai levar pra galera do Flow comer? Ansioso pra ver você lá quando rolar. É que nem eu já fiz um vídeo aqui falando que eu fui convidado pra ir lá no Flow Podcast, né? Que você não conhece, provavelmente você não usa muito o YouTube. Mas se você não conhece, basicamente é um papo, não é uma entrevista, é um bate-papo que tá assim bombando. Eles recebem muitas pessoas importantes lá e é uma janela muito legal que vai dar pra eu falar sobre veganismo pra muita gente que não conhece sobre o tema. E eu pretendo sim levar alguma coisa pra eles comerem lá. Eles têm o iFood como patrocinador do programa, então de repente eu peço até pelo iFood, ou enfim, eu dou um jeito, mas não decidi ainda, viu, ô Vitor, respondendo você aqui, eu não decidi ainda o que vai ser lá. Na verdade, eu não sei nem quando vai ser, né, porque tem essa história da pandemia, eu já falei que eu não vou enquanto eu não tiver a segunda dose aplicada, enquanto esses números não baixarem. E a minha segunda dose vai ser agora em setembro, então espera 15 dias e tal, então acho que eu vou lá em outubro ou em novembro, mas vamos ver, e eu não sei o que eu vou levar lá, mas tem que ser alguma coisa muito deliciosa, né, pra eles provarem e falar, nossa, isso aqui é muito bom, né, é o mínimo. Talvez um hambúrguer ou então uma pizza muito boa, alguma coisa do tipo. A Dessa Milan perguntou o seguinte: qual sua banda do coração? Tenho duas bandas assim que eu gosto muito e ouço direto desde os 20 anos ou dos 15 anos, que é a Dave Matthews Band, que por incrível que pareça não é uma banda de rock, todo mundo acha que eu só gosto de heavy metal, né? Mas não é isso. É que eu sou muito fã de heavy metal e eu tento divulgar bastante porque eu acho que é um tipo de música muito legal. Mas eu gosto de outros estilos de música também, blues, MPB bastante, porque eu amo violão. Não é só heavy metal e a minha banda favorita mesmo de todas, que eu acho a mais completa, com músicos mais competentes, letras maravilhosas, é a Dave Matthews Band. E quase junto ali tem uma banda de heavy metal progressivo, que é o Dream Theater. Ambas eu já vi ao vivo mais de uma vez, então assim, eu adoro e sempre que eu pude eu fui a shows. Se tiver cover, eu vou ver o cover também. Dinho Rodrigues perguntou assim: você pratica algum exercício, caminhada, por exemplo? Atualmente não, mas eu jogava bola antes da pandemia com regularidade, adoro jogar futebol e praticava um pouquinho de ciclismo também, andava um pouquinho, assim, alguns quilômetros por dia, tipo 5 quilômetros por dia só, mas desde que a Serena nasceu não peguei mais na bicicleta, mas pretendo voltar. A Keila Taves perguntou assim: quais séries você gosta? Olha, eu adoro The Walking Dead, inclusive tá pra estrear a última temporada agora, vai acabar. Eu acompanho desde o primeiro episódio, então eu acho que já tô acompanhando essa série há uns 9 anos, assim. E sempre na semana do lançamento, não é que eu deixo pra assistir tudo de uma vez, não. Eu tô sempre ligado, acompanho as notícias, eu acho que é a série que eu mais gosto. Obviamente eu gostei muito também de Breaking Bad. Agora, até mais do que Breaking Bad, eu adoro também a série The Handmaid's Tale, que é deste quadro que tá aqui no fundo, tá? Esta série é sensacional. Eu acho muito melhor, inclusive, do que Breaking Bad, para você ter ideia. Se você não assistiu ainda, assista. Inclusive agora, nesse momento que tem esses problemas lá no Afeganistão, que um grupo totalitário tá assumindo o poder, cara, tem tudo a ver com essa série. É maravilhosa. Assista. O oficial Marcelo alguma coisa, que eu não consigo ver porque tá no print aqui, perguntou também uma pergunta curta e difícil. O que é a vida? Especialmente para um ateu é complicado responder essa pergunta, eu acho. Pelo menos para mim é complicado. Eu acho que a vida é uma sucessão de coisas que tinha tudo para dar errado, mas deu certo. A chance das duas células que estavam lá para se reunirem para você nascer é tão mínima, né? De você crescer bem, de não ter sido assassinado, sei lá, até aqui. Tudo é tão mínima a chance que você tem que aproveitar cada momento. A gente está aqui agora para ajudar. Muita gente fala que não, né? O cara olha para o umbigo e tal, mas eu gosto muito de ajudar. E não é só animais também. Sempre que eu tenho a oportunidade de ajudar pessoas, eu faço isso também e eu acho que isso tem até um pouco de egoísmo no ajudar, por incrível que pareça. Porque eu me sinto muito bem quando eu ajudo uma pessoa ou uma causa, como é o caso do veganismo. Para mim, é o que dá total sentido nesse negócio que se chama vida. Tantas variáveis que podiam ter dado errado, a gente tá aqui, deu certo, então vamos ajudar as outras pessoas que têm algumas variáveis dando errado aí. A Amanda Lucente perguntou assim: como você cuida do cabelo, né? Eu vi entrevista do Andreas Kisser, o guitarrista do Sepultura, outro dia pro Rafinha Bastos, e ele falou que ele soltou o cabelo, até mostrou assim, e ele falou assim que não lava todo dia, não passa nenhum tipo de creme e tal, e o cabelo dele é muito bonito. E eu falei, nossa, puxa, que legal, mas não é o meu caso, assim. Eu lavo, passo condicionador, passo máscara quase
quase todo dia, mas não todo dia. Uso o leave-in, uso o restaurador de pontas também, e se tiver outra coisa lá à mão, eu uso também. Adoro usar produtos e eu lavo todo dia, tem essa também. Tem gente que fala que não pode e tal, mas assim, pra mim incomoda muito se eu não lavar o cabelo todo dia. Então eu tenho que lavar o cabelo todo dia, e tem dia que eu lavo 2 vezes no mesmo dia. Então quando eu ouço as pessoas falando, não pode lavar todo dia, lavar uma vez por semana, isso, se eu lavar uma vez por semana, acho que vira dread automático no cabelo, sei lá, não sei, não rola. Pra mim tem que lavar todo dia. A Estê Souza perguntou o seguinte: fala alguma outra língua além do português? Não falo assim fluentemente, mas entendo, acho que relativamente bem o inglês, também o espanhol um pouco, mas eu não digo que eu falo nenhuma outra língua, porque eu nunca precisei conversar com alguém em outra língua efetivamente, né? Aliás, eu fui já para outro país, fui para o Chile, mas lá quase não conversava em espanhol, e a minha esposa também, ela é neta de espanhóis, então assim, lá no Chile, quando precisava falar espanhol, eu deixava ela falar. Mas entender, eu entendo perfeitamente, assim, quase tudo do espanhol e do inglês. A Samua Gabriele perguntou o seguinte: qual a compra mais cara que você já fez? Essa é fácil. A casa que a gente mora hoje em dia, mas não sei se... não foi uma compra que eu paguei assim, né? Mas foi um compromisso de que eu vou pagar até, sei lá, acho que é os 70 anos, se eu não me engano. Então comprar uma casa realmente é algo muito caro, especialmente quando você não tem o dinheiro para pagar logo, que aí você paga o dobro da casa, o triplo em juros, né? Mas, enfim, tem que pagar. A outra opção seria ficar morando de aluguel, e aí o aluguel seria mais ou menos quase o preço da prestação da casa. Então eu preferi ficar pagando financiamento. O Rafa Rangel perguntou o seguinte: quando você era criança, qual era a sua profissão dos sonhos? Eu já quis ser muita coisa. Desde astronauta, como muita criança quer ser, até motorista de ônibus também eu achava muito legal, né? Eu brincava com volante em casa assim, mas não imaginava quando eu era criança que eu ia trabalhar com comunicação. Apesar que na escola eu já gostava muito de apresentar os trabalhos, então era a minha parte favorita. Assim, eu não gostava muito de fazer os trabalhos. Inclusive um amigo meu, o Samuel Pércio, da época da escola, me falou outro dia: você lembra que eu construía as maquetes e tudo do trabalho e você apresentava porque eu não gostava de apresentar? E de fato, né? E ele hoje em dia trabalha como artista plástico, também já trabalhou como pedreiro, então ele gosta de construir. Eu gosto de comunicar, então eu sempre tive facilidade com comunicação e não gostava muito da parte de construir. Tanto que tinha trabalho que não era de maquete e tal, mas assim, eu entendia a aula e não estudava, e mesmo assim no dia eu conseguia falar porque eu tinha entendido o assunto. Então, eu entendi isso, aquilo, outro. Como as outras crianças, no geral, não tinham essa vontade de falar sobre, então qualquer um que falasse alguma coisa certa se destacava. Eu acabava tirando uma nota boa. Mas eu não achava que eu ia trabalhar com isso quando era criança, não. THC Protein perguntou o seguinte: já andou de slackline? Não, cara, eu não tenho esse equilíbrio todo, eu não sei se o slackline me aguentaria também. Eu não consigo ficar parado nem em cima de um skate, imagina slackline. Matheus Campos perguntou assim: seremos tri? E colocou ali a foto de um porquinho, né? Provavelmente é palmeirense, perguntando se a gente vai ganhar a Libertadores de novo. A gente viu essa semana que o Palmeiras atropelou o São Paulo, né? Então acredito que tem chance, sim. E curiosamente eu tenho uma história com o time do São Paulo que eu acho que vocês devem perguntar sobre isso a próxima vez que eu abrir uma caixinha de pergunta, tá? Aí eu gravo aqui falando. Galáctica Underline perguntou o seguinte: você curte games? Adoro games, eu jogo videogame sempre que posso. Atualmente não posso muito, mas jogo sempre que posso. Cresci jogando videogame, tive, sei lá, dezenas de tipos de consoles, então assim, eu conheço bastante, vejo muito conteúdo sobre videogames também. Gigil Sodre, ou Sodré, né, deve ser, perguntou o seguinte: qual tua cerveja preferida? Olha, atualmente, como eu disse já no começo aqui, é a que eu faço lá com meu cunhado, assim, não tem nome ainda. Talvez um dia no futuro a gente até comercialize, porque, cara, quando eu experimentei, eu falei: nossa, mas isso aqui é muito bom. Eu achava que fazer cerveja em casa era um quebra-galho, que você ia fazer uma cerveja, beleza, tô tomando aqui, que eu fiz e tal, mas que não ia ser um negócio muito bom. Mas é muito, muito, muito melhor do que cervejas, a maioria das cervejas, pelo menos, que eu acho por aí. Agora, cerveja industrializada que eu gosto muito hoje em dia é a Hoegaarden, que é uma cerveja belga, que é muito simples de achar aqui no Brasil, tem em todo lugar, acredito. E não é muito cara também, mas é uma cerveja de trigo com toque de semente de coentro. Se você não gosta de coentro, fica tranquilo que não tem gosto de coentro, é a semente só. E também tem um toque de laranja. Essa cerveja é maravilhosa, eu acho ela muito equilibrada, ela é densa assim, mas ao mesmo tempo é leve de tomar, refrescante. E tem também uma cerveja alemã de trigo também que eu adoro, que é a Erdinger. O Thiago, não sei o sobrenome aqui, Gaco alguma coisa, perguntou o seguinte: Bolsonaro, o que acha?
Precisaria de uns 2 vídeos aqui pra falar o que eu acho, né? Procura aqui no canal, tem a lupinha do canal aqui, não do YouTube, do canal aqui, digita Bolsonaro, que aí você vai ver o que eu acho dele. A Vitória Rego perguntou o seguinte: já usou maquiagem para alguma gravação? Não, eu não uso maquiagem. Eu já tentei usar maquiagem, agora que eu lembrei, em alguns vídeos no começo eu passei um pó e tal, assim, mas não me adaptei. Assim. Acho que, então, respondendo, acho que sim. Acho que em algum vídeo que eu não lembro qual, nem era nesse formato aqui, não era com esse visual, eu tentei usar um pó para tirar o brilho e tal, mas não me adaptei não. Mas usaria, não vejo problema nenhum. A mesma pessoa, a Victoria, perguntou o seguinte: lavar os pratos todos os dias ou acumular? Lá em casa tem uma regra desde sempre que é o Louça Zero. É um programa que a gente instituiu lá em casa que é assim, usou, lavou, mas assim, arrisca mesmo. Então assim, não é para ficar um prato, uma colher na pia. A menos que seja uma ocasião especial, puxa, à noite, assistindo um filme, deixa aí amanhã cedo lava. Mas no geral, você pode entrar na minha casa a hora que você quiser, que louça não vai ter. Pode ter baguncinha, alguma coisa, mas louça não tem, porque usou, lavou. E a Serena vai seguir no caminho também, viu? Se você estiver vendo aí depois de adulta, viu, Serena? Vê lá se não deixou alguma coisa na pia. A Nath, sobrenome que eu não consigo falar, disse o seguinte: faz coleção de alguma coisa? Atualmente, eu acho que não, mas eu tenho coleção de CDs, que eu gostava muito de comprar CDs, então eu tenho uma pancada de CDs em casa. E quando criança, olha como o mundo muda, né? Quando eu era criança eu tinha coleção de latinha de cerveja, era muito comum as crianças fazerem coleção disso. E tinha também coleção, o que é mais absurdo ainda, né? Pensando com a cabeça de hoje em dia, eu tinha coleção também de maço de cigarro, olha isso. A gente achava maço de cigarro na rua e pegava e colocava, encadernava mesmo, levava pra escola. Eu não sei se vocês entendem isso hoje em dia, mas na época era normal, total. O Gabriel A, não sei o sobrenome porque tá no print aqui, perguntou o seguinte: em quem vai votar em 2022? Em qualquer pessoa que tiver chance de tirar o Bolsonaro. A Melzinha BX perguntou assim: ter a Serena foi por acaso ou foi planejado? Como eu disse, foi planejadíssimo. Eu sempre quis ser pai. A mãe dela, a Fabiana, também sempre quis ser mãe. E nós somos pais mais velhos, digamos assim. A gente teve filho depois dos 35, bem depois. Mas foi pensado mesmo para ter uma estrutura antes, né? Então eu acho que isso tudo facilita bastante hoje em dia, porque se fosse em outra época, com a correria do trabalho, morando em cidade grande e tal, ia ser mais complicado um pouco. A Fran M. Monte perguntou assim: curte morar no interior? Eu amo cidade pequena. Parece sempre que eu tô morando num condomínio que tem tudo assim que eu posso fazer sem pegar trânsito, né? E eu acho que eu curto mais ainda por 2 motivos. Um, que eu nasci numa cidade do interior, né? Que é Vinhedo, apesar de não ser um interiorzão assim, né? Porque hoje em dia tá bem movimentado já, mas não é que nem São Paulo, que nem Campinas, né? Mas boa parte da vida eu morei em Campinas e morei em São Paulo também, que foi a experiência que aí é o segundo motivo que me fez gostar muito mais ainda de morar em cidades do interior. Então hoje em dia eu moro numa cidade de 35 mil habitantes, que provavelmente é menor do que muito bairro de São Paulo, e é maravilhoso. A todos que tenham chance aí de morar numa cidade pequena, né, que não vai atrapalhar o trabalho, eu recomendo assim fortemente. Ah, não tem shopping? Não tem. Show grande? Jamais. Não tem nada disso. Então assim, talvez não seja para uma pessoa que tá na fase ali dos 20 aos 30 anos, sei lá, se você gosta muito de shopping, de show, de vida badalada, isso aí tem pouco mesmo. Mas como eu nunca gostei muito disso, tirando a parte dos shows, então assim, para mim não fez muita diferença não. A diferença foi no dia a dia mesmo, né? Não pegar trânsito, criminalidade praticamente zero. Então assim, eu ainda tô me acostumando com isso, mas assim, a gente anda com o vidro aberto de madrugada, assim, sem o menor problema. É muito legal. Pauli Salvagni perguntou assim: o que pensa sobre maconha? Eu vou gravar um vídeo aqui só sobre esse tema, tá? Eu acho que é legal fazer um vídeo só sobre isso, que colocar aqui no meio muita gente não vai ver, eu acho. Cris Siva perguntou assim: já tomou chimarrão? Gostou? Já tomei, muito bom, só que eu prefiro tereré, né? Porque eu moro perto do Mato Grosso do Sul hoje em dia e por aqui não rola tomar chimarrão, porque aqui a temperatura normal é 34 graus. Chegando aí a 40 graus, 39, 38, na garagem de casa já chegou a 43, por exemplo. Então não é um lugar que você tem vontade de tomar bebida quente, entendeu? Agora tereré, que é como se fosse um chimarrão, só que gelado, eu sempre tomo e adoro. Pablo Duarte falou assim: você tem cara de que andava de skate com uns 15, 16 anos. Olha, se tem uma coisa que eu não andei na minha vida foi de skate. Uma vez eu comprei um patins para ver se eu aprendia, mas eu tinha, sei lá, 8 anos de idade. E aí eu subi no patins, andei um pouquinho, dali a pouco eu já caí, abri o pulso, já dor pra caramba, tá? Já não andei mais, não consigo me equilibrar nas coisas. Vegano Diário perguntou assim: já deu algum PT muito feio na vida? Já, né? Já faz bastante tempo. Acho que uma vez eu tinha, sei lá,
18, 19 anos por aí. Depois, com 20 e tantos anos, 2 vezes eu fui parar no hospital por aquilo que eu conheço hoje como coma alcoólico. Mas na época era só, bebeu demais, foi tomar uma glicose. Mas isso é coma alcoólico, é perigoso. Então hoje eu entendo que isso é perigoso, mas na época até que eu não entendia. Mas a sensação é horrível, assim. Então eu faço uso de álcool, né, de cerveja e outras bebidas, mas sempre com aquele cuidado, assim, de não passar do limite. E esse limite eu aprendi a duras penas, né? Então, mas assim, não me orgulho disso não, tá? Tô falando aqui, não quero nem fazer piada com isso. Já dei 2 PTs muito feios. Na Júlia Ribeiro perguntou assim, quem era você na escola? Era o cara que sentava no fundo, conversava a aula inteira, mas conseguia prestar atenção e eu tirava quase sempre notas boas e os professores gostavam de mim. Mas era difícil me segurar com a questão da conversa. Assim. Eu estava sempre conversando e tal, e às vezes eu prejudicava, inclusive, até outras pessoas que, conversando comigo, não conseguiam prestar atenção. E eu conversava, mas eu conseguia entender o que estava sendo dito, até porque tem um detalhe também. Eu entrei na escola 2 anos depois da idade que era para entrar, por, enfim, questões de família e tal. Então eu entrei na primeira série com 8 anos já. Então eu já era um pouco mais maduro sempre na escola, né? Durante toda a minha vida escolar, eu era um pouco mais maduro do que as outras crianças, digamos assim. Então assim, eu entendia mais fácil as coisas porque eu já era mais velho, não tinha muito segredo, não é porque eu era muito inteligente. Então eu ficava conversando, papiando, trocando figurinhas, sei lá, tazo ou qualquer coisa do tipo, e às vezes as crianças não conseguiam entender também. O Gustavo Frazão perguntou assim, você iria no Morning Show da Jovem Pan? Aí ele falou, gostaria de alguma coisa aqui, mas não consigo ver também porque tá no print, né? Como eu disse, eu fiquei muito tempo sem responder e sumiu. Mas assim, eu não iria no Morning Show da Jovem Pan porque é um programa altamente tendencioso. Tudo que eu vi deles, tudo que eu vi desse programa era algo assim que eu sei que se eu for lá eu vou ser bombardeado de uma forma desonesta. Não vai ser um debate honesto, então eu não iria não. Pelo menos hoje em dia, tá? Pode ser que eu mude de opinião, pode ser que eles mudem um pouco o foco, mas não iria não. A Betinha perguntou o seguinte, qual o tamanho do seu pé? Eu calço 43. Cada curiosidade, né? O Lanza Bonanza perguntou o seguinte, já ouviu falar em Stray Edge? Já ouvi falar, sim, e acho muito legal o movimento, inclusive tem a ver um pouco com veganismo, né? Não que todo Stray Edge seja vegano. Eu nem sei se tem muito Stray Edge hoje em dia por aí, eu não ouço falar muito sobre o movimento, mas é um movimento muito legal, né? Que é contra o uso de álcool e tal, assim, eu acho legal. O HV Gabriel 9 falou assim, você já falou em outro vídeo que você é ateu, inclusive falei nesse também, né? Mas e sua esposa? Ele quis saber. A minha esposa é espírita, tá? Ela não é ateia, né? Eu acho que dá pra ser assim. E eu, inclusive, vejo documentários espíritas, vejo algum conteúdo quando ela coloca lá, não vejo problema nenhum nisso. Inclusive, vejo de qualquer religião, tá? Umbanda, candomblé, tudo que tá rolando sobre religião, se eu puder ver pra aprender, eu acho interessante ver como as pessoas acreditam naquilo, tento buscar um porquê, né? Contextualizar. Mas assim, bom, respondendo aqui, ela é espírita. A Vanessa, acho que é Zimmermann, não sei, é Zimmer alguma coisa, falou assim, pensa em cortar o cabelo? Não penso em cortar o cabelo, porque assim, se eu cortar o cabelo, eu fico pensando, não é nem só pelo visual, eu gosto muito do visual de cabelo comprido, e eu penso também assim, se eu tenho cabelo, cara, quanta gente que não tem cabelo, né, pô, ou fica calvo, ou vai fazer implante e tal, e eu tenho bastante cabelo, e cabelo comprido ainda, um cabelo legal, então vou cortar, isso seria uma ofensa para os homens que não podem ter cabelo comprido. Aliás, que não podem ter nem cabelo, né? E outro motivo também é que se eu cortar, eu vou ter que ficar indo cortar, tipo, todo mês no barbeiro, no cabeleireiro e tal, então só de pensar nisso aí, não é nem... tem o gasto também, né, que é considerável, e eu não quero ficar indo num lugar, ficar refém disso, entendeu? Então, assim, tá bom assim, vou largar assim por enquanto, pelo menos. Groselha perguntou assim, acha que existe vida inteligente fora da Terra? Olha... a pergunta é muito clara, né? Se eu acho que existe, assim, que existe a possibilidade, eu acho que ninguém duvida. Agora, evidências a gente não tem, mas assim, quem somos nós aqui, né? Um pálido ponto azul. No meio de uma galáxia podem existir zilhões, trilhões de galáxias com sei lá quantos planetas. Assim, a gente não conhece o fim do universo, né? Então é muito complicado falar que não existe. Eu acredito que pode ser que exista sim, e pode ser que a gente nunca encontre na história da humanidade algum vestígio de que exista, porque pode estar muito distante. Agora, se a gente aproximar um pouco, você acredita que existe vida inteligente na Via Láctea?
Aí talvez já é um pouco mais difícil, mas talvez sim, não sei, talvez um dia aí alguém encontre alguma evidência e tal, mas com as evidências que a gente tem hoje, essa história de ET de Varginha, essas coisas, não, aí acho que não. Mas pode ser que eu esteja errado também, não sei. A Júlia Emily perguntou assim, por que você decidiu deixar o cabelo crescer? Foi na época da escola mesmo, no fim da época da escola, quando eu comecei a ter banda, gostar de rock e tal. Eu achei muito legal o visual dos roqueiros da época e decidi deixar o cabelo crescer. E até hoje eu acho o cabelo comprido mais bonito, tanto em homens quanto em mulheres também. Acho que todo mundo deveria ter cabelo comprido, embora dê mais trabalho, né? Eu acho que o cara careca, apesar dele ter, talvez, não querer ser careca, né? Pelo menos a maioria, eu acho que ele tem menos trabalho porque é fácil ali. Agora, o perfeito é aquele cara que ele se gosta careca e ele raspa a cabeça ele mesmo em casa, então não precisa ir até um cabeleireiro ou barbeiro, e ele mesmo se resolve ali, pode lavar a cabeça qualquer hora, não precisa ficar secando, passando produto. Então eu acho que o careca da forma de facilidade seria melhor, mas o visual eu gosto mais do cabelo comprido. A Bey Ribeiro perguntou assim, qual é o seu signo? Sempre me perguntam isso e eu sempre respondo com uma coisa pronta que eu desenvolvi, que é o seguinte, eu sou de Virgem, mas eu não acredito em signos. Aí a pessoa prontamente responde assim, é muito de virgem isso mesmo, não acreditar nas coisas. O Gabriel Pinheiro perguntou assim, tem algum problema de saúde? Não, nada conhecido pelo menos, e eu fiz check-up há algum tempo aí, tava normal. Fiz até aquele da esteira pra ver como tava o coração, tá, não sou um atleta, né, não sou... mas tá tudo certo. A Mi perguntou o seguinte, quantos anos você tem? Atualmente tenho 38 e agora no início de setembro vou fazer 39. O Veganismo Joy, alguma coisa, perguntou assim, acredita em projeção astral? Não. Mas também não sei direito o que é não, tá? Mas quando vem esses nomes astrais, astrologia, não astronomia. Astrologia eu não gosto, astronomia eu gosto. A Paola Clau perguntou assim, qual o melhor show que você já foi? Eu falei que eu gosto muito de Dream Theater e também de Dave Matthews Band, mas o melhor show que eu já fui, que eu mais me diverti mesmo, acho que foi do Ozzy Osbourne. No estádio do Pacaembu, não me lembro o ano agora, mas eu me diverti muito, assim. Teve a abertura do Korn, que eu nem gostava muito na época, mas foi um baita show. E o Ozzy, é o Ozzy, né? Agitou total, assim, eu me soltei bastante nesse show aí. A Lara PM perguntou assim, qual sua altura? 1,81 m. A Isa Frei perguntou assim, tem alguma superstição? Não, como um bom ateu e cético que sou, não. Então se tiver uma escada eu passo embaixo, se tiver um gato preto eu abraço, tem problema nenhum. Então por hoje é isso, tem algumas outras perguntas aqui, mas o vídeo já tá imenso. E aí numa próxima eu faço outro vídeo do tipo aqui e vocês perguntam de novo, tá? Então me segue lá no Instagram para você não perder. Caso você queira perguntar alguma coisa, é @FabioChaves. E aí daqui a um tempo eu vou abrir lá outra caixinha de perguntas e você faz sua pergunta. Se você gostou do vídeo, por favor, curta e inscreva-se no canal também. E em breve eu volto. Um grande abraço, tchau!